Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. No ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que acompanha nossas videoaulas que o material aqui produzido é destinado exclusivamente aos alunos da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, que neste momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da cidadania na Roma Antiga e das contribuições do pensamento greco-romano para a sociedade ocidental moderna. Bom, puxando a etimologia da palavra, cidadania vem do latim, que significa civitas. E civitas nada mais é do que cidade ou, se você preferir, um conjunto de direitos atribuídos ao cidadão. Segundo o autor Dalmo Dall'Aia, cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Então, a partir do momento em que você diz que alguém está exercendo a sua cidadania, significa que aquela pessoa está participando ativamente o quê? Da política e da vida governamental daquele contexto social onde ela está inserida, ok? Bom, gostaria que vocês acompanhassem comigo aí na apostila na página 9, onde ele começa dizendo exatamente o seguinte, que a língua falada em Roma era o latim, do latim vão se originar as chamadas línguas neolatinas, como por exemplo o nosso português, que é uma delas, além dele vamos ter também o espanhol e o francês. A palavra cidadania, conforme já disse, vem do latim, significa civitas, que quer dizer cidade ou conjunto de direitos atribuídos ao cidadão. A palavra civitas, mais adiante, vai evoluir para a palavra civis, o que designava a todos os homens moradores das cidades. Então, civis nada mais era do que o quê? A designação a todos os homens que eram moradores de uma determinada cidade. Uma vez que ele era morador daquela determinada cidade, ele era um civil, ok? Segundo o escritor Dalmo Dall'Aia, conforme já falei, cidadania expressa então um conjunto de direitos que dá à pessoa uma possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Em 212, já ia falar 2012, em 212 depois de Cristo, o imperador romano Caracalas emitiu um édito, uma lei, decretando que todos os habitantes livres do Império Romano seriam considerados cidadãos romanos. Percebam bem o que eu falei aqui, ó. Todos os habitantes livres. Por que livres, Christian? Porque escravos não entravam nessa conta. Ou seja, foi aquilo que eu já falei em outras aulas anteriores. O escravo, ele não tem direitos de cidadania. Por quê? Porque no modelo de sociedade escravocrata, o escravo ele é propriedade de alguém. Uma vez que você é propriedade de alguém, que um ser humano é propriedade de alguém, ele não tem o quê? Direitos de cidadania, beleza? Conforme ele está falando aí, isto, é claro, excluía os escravos que eram tratados como propriedades. Então, esse édito do imperador Caracalas, ele concedia o direito de cidadania a todos os habitantes do Império Romano, à exceção dos escravos que eram propriedades de algumas pessoas, geralmente de pessoas com um poder aquisitivo mais alto, né? Pessoas ricas. Continuando aí, a civilização greco-romana é o marco inicial do que entendemos como civilização ocidental. Devido a isso, era de se esperar que, mesmo separados por alguns milênios, nossa sociedade ainda possui influências da civilização greco-romana. E quais foram essas influências, Christian? Quais são essas influências?
Dentre as principais, a gente pode destacar 3 que são de grande importância, que eu até coloquei aqui no quadro para vocês. Quais são essas influências da sociedade greco-romana que chegaram até nós aqui na sociedade contemporânea em pleno século XXI? A primeira delas, a noção de polis e política. Depois, o conceito de civilização em oposição à barbárie. E por último, o conceito de cidadania e sua relação com a existência de uma Constituição. Christian, beleza, não entendi nada, mas você vai entender agora. E ele continua dizendo o seguinte: primeiro, analisando esse primeiro conceito aqui de polis e política. Na Grécia, que vai surgir esse conceito, né, sua principal contribuição foi a noção de cidade-estado, sendo as cidades-estado de Atenas e Esparta as que mais se destacaram. Então, essa noção de polis e política que existe nos dias de hoje, isso é um conceito que surgiu lá atrás, né, a gente já falou sobre isso na aula anterior, surgiu lá atrás na Grécia Antiga, onde a partir daquelas cidades-estado que eu já expliquei para vocês, você vai ter o quê? Essa noção de como ia se dar a organização política e social dentro de cada uma delas. E aí ele continua dizendo o seguinte, ó, essas cidades-estados se diferenciavam principalmente pela importância do voto para a decisão de medidas coletivas. Essa forma de cidade gerida de forma democrática com a participação da maioria daqueles que eram considerados cidadãos ficou conhecida como polis. Nas imagens abaixo, que vocês têm aí no material de vocês, é possível observar as ruínas da Ágora. O que era a Ágora? A Ágora era o espaço onde aconteciam as discussões políticas e onde eram também tomadas as decisões políticas. Se a gente for fazer uma analogia, a Ágora, que está representada aqui no material de vocês, seria o que é hoje o nosso Congresso Nacional. Por quê? Lá no Congresso Nacional a gente tem um poder o quê? Legislativo. Então você tem deputados e senadores, né, que ali dentro do Congresso tem qual o papel político? O de criar as leis. E mediante essa criação das leis, ocorre o quê? Uma série de debates entre eles, discutindo a respeito daquela lei, se ela é viável ou não, se ela é possível de ser colocada em prática ou não. E mediante essas discussões, se decide então se aquela determinada lei vai à frente, né, vai ser de fato criada, ou então se ela vai ser engavetada, ok? Então tudo isso, né, surge daqui, da Grécia Antiga, ok? E aí ele continua dizendo o seguinte, ó, essa forma de cidade gerida de forma democrática, com a participação da maioria daqueles que eram considerados cidadãos, ficou conhecida como polis. Beleza. Da criação do voto e da polis vai surgir a política, originalmente entendida como uma prática que incluía o debate sobre as decisões que deveriam ser tomadas e que influenciariam a vida em torno dos moradores da polis. A política grega, ela valorizava principalmente o quê? A retórica, a capacidade de convencimento e argumentação. Foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Esses políticos que estão lá no Congresso Nacional, eles estão o quê? Eles estão fazendo política, criando leis. Leis que, de algum modo, tendem a beneficiar os cidadãos brasileiros. Ou pelo menos eles deveriam estar fazendo isso, né? Porque são pagos para isso. E esse conceito da política também, conforme eu disse, nasce na Grécia Antiga, ok? Continuando aí. Civilização versus barbárie. Durante o período greco-romano,
Um dos argumentos que buscava legitimar moralmente a dominação militar romana sobre outros povos passava pela noção da civilidade. Como isso se dava, Christian? Uma das principais estratégias usadas por Roma em sua expansão territorial consistia em definir os povos que seriam conquistados como bárbaros, ou seja, não civilizados, primitivos. Isso é importante a gente estar falando pelo seguinte, porque o que acontece? O Império Romano, até o momento do seu auge, quando você tinha lá praticamente toda a Europa dominada por eles, assim como parte da África e também da Ásia, o que vai acontecer? Todos aqueles povos que foram dominados nesses territórios pelos romanos, eles eram chamados de bárbaros. Por que eles eram chamados de bárbaros, Christian? Primeiro que eles não tinham os mesmos costumes que os romanos, eles não tinham a mesma religião, eles não tinham o mesmo modo de vida. Eles não falavam o latim, que era a língua oficial do Império Romano. Então, tudo isso, todas essas diferenças, os caracterizavam para os romanos como sendo o quê? Pessoas bárbaras, pessoas primitivas. Por isso que se dá essa nomenclatura de povos bárbaros. No caso, esses povos que foram dominados pelos romanos. Beleza? Continuando. A partir dessa definição, desse argumento, justificavam a dominação militar, pois assim o Império Romano estaria levando a civilidade e a democracia aos povos considerados por eles como atrasados. Então, o que acontecia? Quando o Império Romano chegava para dominar esses territórios, e dominar automaticamente esses povos bárbaros, isso se dava através do quê? Através da força, através do militarismo. E a justificativa dos romanos para a sociedade romana era o quê? Que ao estar fazendo isso, eles estariam fazendo o quê? Um favor a esses povos bárbaros. Por quê? Porque eles estariam, os romanos, levando a civilização para esses povos que viviam na barbárie. Ou seja, para esses povos que não tinham os mesmos costumes que os romanos, que não tinham a mesma religião que os romanos, que não tinham os mesmos costumes políticos que os romanos. Seria mais ou menos, se a gente fazer uma comparação, a grosso modo, a mesma coisa que aconteceu aqui na América com os índios, quando o Cabral chegou aqui no Brasil. Quando o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil com a comitiva portuguesa, você já tinha aqui o quê? Os indígenas habitando o território. Na visão dos portugueses, lá em 1500, esses indígenas viviam na barbárie. Por quê? Primeiro que eles andavam todos pelados. Segundo, eles não tinham a mesma religião que os portugueses. Eles não falavam a mesma língua. Então tudo isso era característica o quê? De povos que viviam na barbárie. E aí, quando eles trazem os padres jesuítas para cá com a desculpa de catequizar e aculturar esses indígenas, ou seja, ensinar a cultura europeia a esses indígenas, a justificativa era o quê? Era que estava se tirando esses povos indígenas da barbárie e ensinando a eles o quê? A civilidade, a civilização. Ok? Prosseguindo. Cidadania e Constituição. Dentro da ideia de civilização, o que mais diferenciava a sociedade romana de outras contemporâneas a ela era a noção de cidadania e Constituição. A partir da noção de cidadania, definiram-se os conceitos. Aliás, a partir da definição de cidadania, definiram um conceito de cidadão. Com o tempo foram tornados cidadãos todos os povos dentro das fronteiras do Império Romano, que a gente já falou lá atrás, quando em 212 o imperador Caracalas determina que
Com exceção dos escravos, todos aqueles que moravam dentro dos arredores do Império Romano seriam considerados cidadãos. Uma das heranças de Roma foi o direito, sendo sua língua, o latim, que era o idioma oficial de Roma, até hoje já usado nas expressões do direito. No caso, pessoal, o nosso direito, o direito jurídico, ele é todo baseado no direito romano. Tanto que você pode perguntar, se você tiver algum conhecido, advogado, pergunta a ele, caso você tenha, quais são os termos, pede para ele te falar algum termo em latim que eles usam no dia a dia da profissão deles. Tem vários, né? Isso por quê? Porque o direito brasileiro ele é baseado no direito romano. Na verdade, o direito ocidental, quase que como um todo, ele é influenciado diretamente pelo direito romano. Por isso que dentro do nosso direito, no caso do direito brasileiro, você tem a utilização de várias palavras em latim, ok? Bom, a Constituição Romana, formada por um conjunto de leis, regulava todo o comportamento social em Roma. A noção de direito, que também permanece até os dias atuais, estava organizada em duas vertentes. A primeira delas era o direito público, onde o Estado, ou seja, o Estado como política, atuava. E também o direito privado, que atuava na esfera das relações particulares de cada indivíduo. A herança deixada pelos romanos na área do direito foi tão importante que, como já dissemos, inúmeras expressões são utilizadas até hoje nas leis e nos debates jurídicos. Que expressões essas são, até os dias de hoje, em latim. E aí embaixo, o autor da apostila separou algumas expressões em latim que são utilizadas no direito brasileiro. Eu não sei falar latim muito bem, mas a gente tenta. Então vamos lá. Conditio sine qua non. Expressão que significa condição sem a qual algo não pode ser realizado. Ou então, essa a gente ouve muito falar nos jornais, principalmente quando tem políticos sendo presos, que são chamados habeas corpus. Quem é que nunca ouviu falar sobre habeas corpus? O habeas corpus nada mais é do que a solicitação desse direito a alguém, evitando qualquer ato abusivo. O habeas corpus é solicitado justamente para quê? Para se evitar uma prisão arbitrária. Então, como vocês puderam ver nessas aulas, muito do que está inserido hoje na nossa sociedade, na sociedade contemporânea ocidental do século XXI, tem uma herança muito forte dessa civilização greco-romana, que foi de grande importância lá no período da Antiguidade, e a influência política dela foi tanta naquele período que muito do que foi construído lá, do que foi criado lá, permanece até os dias de hoje no meio de nós, no caso, na nossa sociedade contemporânea, beleza? Bom, com isso então a gente encerra essa aula, espero que vocês tenham entendido. Aos meus alunos, caso tenham alguma dúvida, vocês sabem onde me encontrar. E é isso, um grande abraço, muito obrigado, até a próxima, tchau!